Colisão frontal deixou um homem morto e 2 feridos em Itirapina. Mas antes, porém, todavia, no entretanto, eu quero dizer que a Laudiceia Pereira Podóloga, ela está dizendo: bom dia, Aguiar. Vamos agradecer por mais um dia. Com certeza, nós estamos cheios de saúde e cheios de luz e devemos agradecer sempre pela vida. E vamos falar então que essa colisão frontal em Itirapina, no KM3 da rodovia Dr. Fernando de Arruda Botelho, que antigamente era Ayrton Senna, hoje Dr. Fernando de Arruda Botelho. O acidente aconteceu no KM3 no sentido Broa e Itirapina. Foi ontem à noite uma colisão frontal entre um Golf preto e um caminhão baú, deixou um homem morto no KM03 da rodovia Dr. Fernando de Arruda Botelho, antiga Ayrton Senna, ali em Itirapina. Bruno Rodrigo Muniz tinha 40 anos e ele trafegava com um Golf preto no sentido Represa do Broa e Itirapina, quando por causas desconhecidas colidiu de frente contra um caminhão baú que trafegava no sentido oposto, ou seja, no sentido contrário, e infelizmente morreu na hora. O motorista e o passageiro do caminhão foram socorridos e encaminhados ao Hospital São José em Itirapina, e de acordo com informações, eles não correm risco de vida. Então tá aí, Itirapina está triste. Este homem de 40 anos que trafegava no sentido Represa do Broa e Itirapina colidiu de frente contra um caminhão baú e morreu na hora. O Golf preto ficou destruído. Tá aí a produção mostrando o rapaz de óculos, 40 anos, e o caminhão baú do lado esquerdo com a frente totalmente destruída. Nós não temos a imagem do Golf, mas de acordo com as informações, se ele deixou o carro naquele estado, você imagina a situação do Golf como ficou. Chico, fica sossegado aí. Então, acidentes acontecem, às vezes uma distração de um segundo. A produção está dizendo que um pouquinho atrás, logo no início do programa, teve problemas no som, mas ele já conseguiu consertar. Antes da primeira notícia ele ficou mudo, então a gente pede desculpas, mas a produção já conseguiu reparar. Se tiver que refalar a matéria que ficou muda, a gente fala novamente, produção. É só escrever aí, tá bom? Deixa eu ver, perdeu a abertura, perdemos a abertura do dia, mas são coisas que acontecem. Perdeu a abertura do rock, do dia do rock. Quer que fala novamente sobre o rock ou não precisa, produção? Se precisar é só falar que a gente fala novamente aqui. Então, infelizmente, esta colisão aconteceu. Ele está dizendo que não precisa. Então tá bom, produção. Produção sempre em QAP e QRV. Então, muito triste esse acidente. Tá aí a imagem do jovem, mostra aí novamente. Residente em Itirapina. Então, você imagina a situação da família, né? Ele saindo no sentido Broa e Itirapina, colidiu com um caminhão baú de frente. Olha o regaço que ficou à frente do caminhão. O Golf, de acordo com as informações, ficou totalmente destruído. E o Bruno Rodrigo Muniz, que tinha 40 anos, morreu na hora, infelizmente. Vamos a mais uma informação, e falando para você que são 9 horas mais 10 minutos, hoje, dia 13/7 do ano 23. Vamos voltar na caixa de entrada. E vamos falar de um caminhão-tanque. Fala agora, produção, do caminhão-tanque na contramão da rodovia Washington Luiz, ali na altura do Chibarro. Tá aí a produção. Coloca na Sanca TV aí, vai mostrando enquanto eu vou falando. Gente, eu gostaria de saber o desfecho desta ocorrência que foi apresentada lá em Araraquara e a gente ainda não tem. Ô, produção, se por acaso você conseguir entrar em algum site lá de Araraquara, talvez tenha o resultado deste homem que estava trafegando com um caminhão-tanque, aliás, 2, né? Seria um bitrem, um bitanque, né? Um caminhão bitanque que estava trafegando pela rodovia Washington Luiz na contramão de direção.
trafegou mais ou menos por 5 quilômetros ali na altura do Chibarro, no sentido da Araraquara. Então a ocorrência foi apresentada em Araraquara. Caso você consiga alguma coisa aí no portal, algum portal de informação da cidade de Araraquara, coloca aí que a gente tem o maior prazer em informar você. Então, mas esse caminhão-tanque na contramão na rodovia Washington Luiz. Foi na manhã de ontem. O motorista de um caminhão-tanque foi flagrado transitando na contramão da rodovia Washington Luiz, ou seja, rodovia SP-310. O motorista que estava na pista contrária filmou a carreta no trecho conhecido como Descida do Chibarro. Ali já é Araraquara. Rodoviários, com a ajuda de funcionários da concessionária Eco Noroeste, conseguiram interceptar o caminhão. E por muita sorte, não ocorreu nenhum acidente. O motorista, que trafegou por cerca de 5 quilômetros, foi encaminhado à delegacia de polícia de Araraquara e autuado em flagrante por direção perigosa. Gente, eu gostaria de saber a versão desse cara. Eu sei que ele foi autuado em flagrante por direção perigosa, colocar a vida de outro em risco. Para e pensa, um caminhão daquele. Olha o tamanho do caminhão. É um bitanque gigante, trafegando na contramão de direção. O motorista está filmando. Olha lá o caminhão, ó. Olha lá. Tá vendo o caminhão? Na faixa da direita, ali junto ao canteiro central. Olha lá. O bitanque. Eu gostaria de saber qual foi a justificativa deste motorista do bitanque trafegando na contramão de direção. Gente do céu, tem coisas que acontecem que a gente não consegue explicar. Mas se você conseguir entrar lá em algum portal de informações lá de Araraquara, pelo menos para saber o motivo, qual é a explicação desse motorista que foi autuado em flagrante por direção perigosa. Olha só, gente, é muita sorte. E os caras que vêm no sentido contrário não estão sabendo de nada, vêm de bota fincada. E ele também está de bota fincada. Será que ele estava pensando em suicídio? Olha aí o tamanho do caminhão. Olha aí. Falar a verdade, hein? Beleza? Então tá aí a informação para você. Caso a produção encontre mais alguma coisa relacionada a isso, nós vamos mostrar aqui. A produção, desce aí pra gente ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Laudiceia Apodóloga. Bom dia, Mendes Aguiar. Vamos agradecer por mais um dia. Obrigado, estamos agradecendo. O Edmilson de Tirapina, da Rádio Web, já disse: estamos conectados aqui em Tirapina, 21 graus agora. E por falar em 21 graus, o Edmilson está dizendo: aqui para mim está sem som, já foi consertado, já foi reparado, agora está normal, obrigado. A Podóloga: cadê o som, Mendes? O pessoal está reclamando, tem que reclamar mesmo. Wanderson Cláudio Mariano, Domingos Neto, Carlos Vigário, Rosângela Bagrio, Reginaldo Gomes, Maristela Garcia Paredes, Ronaldo Chagas, todo esse pessoal acompanhando o nosso trabalho e observando, e disseram: Aguiar, nós estamos sem som. Realmente, estamos sem som. Estava, não está mais. Isso acontece de vez em quando, né, gente? Então vamos lá. Hoje, quinta-feira, dia 13, começa às 20 horas, no Cantinho em Prosa, podcast do Cantinho em Prosa, tudo relacionado a seguro de vida. Você tem um seguro e não sabe como funciona? Você gostaria de fazer o seguro da sua casa, do seu carro, da sua bike, da sua moto? Fazer um seguro de vida? Caso você morra, a sua companheira receba o seguro? Ou você quer fazer um seguro em nome da sua companheira, caso ela vá embora, você recebe o seguro? Tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo hoje, a partir das 20 horas, no Cantinho, no podcast Cantinho em Prosa. A partir das 20 horas, com os profissionais do seguro de vida, Reginaldo Fagian e Maurício Cardoso, que são corretores de seguro.
O endereço para você assistir ao vivo e a cores e fazer a sua pergunta e emitir a sua opinião: www.youtube.com/Cantinho em Prosa. Hoje, quinta-feira, a partir das 20 horas, apresentado pelo nosso colega de trabalho, Juninho McFly. Grande abraço! E vamos lá então, a cadeira está afundando aqui, de vez em quando você tem que ficar esperto. Já caí dessa cadeira umas 2 vezes, ainda bem que eu não estava ao vivo e nem a cores. Senão seria uma... Você imagina eu caindo da cadeira. E agora nós vamos falar o quê? Que a Defesa Civil emitiu uma nota para que a gente fique esperto. Dá uma olhada no coqueiro. Olha só o coqueiro. A quantos quilômetros por hora você acha que está esse vento? Dá só uma olhada na força do vento. É vento de arrancar o coqueiro. Mas vamos lá. Defesa Civil alerta para ventos de até 90 quilômetros por hora. Gente, é uma ventania danada. É um ventilador gigante arrancando tudo. Árvore, telhado, jogando o carro de perna para o ar e por aí afora. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta ontem, quarta-feira, dia 12, com previsões para quinta e sexta-feira, ou seja, hoje 13 e amanhã, sexta-feira, 14, de ventos fortes no estado de São Paulo e ondas de até 4 metros no litoral paulista. Há previsões de ventos fortes de até 90 km por hora, especialmente para a região metropolitana de São Paulo, ou seja, Vale do Paraíba, Itapeva, Baixada Santista e Litoral Norte. Em Sorocaba, também. Em Sorocaba, nós temos ali a Serra da Mantiqueira, também em Campinas e também em São José do Rio Preto, os ventos poderão atingir 80 km por hora e no Vale do Paraíba, 75 km por hora. Também há previsão de ressaca para todo o litoral paulista, com ondas podendo atingir, como eu disse anteriormente, 4 metros de altura. Diante desse cenário, recomenda-se evitar a prática de esportes aquáticos ou influenciados pelo vento, como surf, windsurf, o kitesurf, alertou a Defesa Civil. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergência de São Paulo, a formação das fortes rajadas de vento ocorrerá em razão da atuação no sul do país de um ciclone extratropical. Embora o ciclone extratropical traga chuva para o sul do país, em São Paulo não serão registrados acúmulos significativos, informou a Defesa Civil. Na sexta-feira, amanhã, portanto, a capital paulista deverá ter uma significativa queda de temperatura, isso em razão de uma entrada de massa de ar frio no estado. A temperatura mínima poderá chegar aos 9 graus. Então fiquem espertos, porque hoje e amanhã o vento vai estar de arrancar coqueiro, como a produção está mostrando aí. Ventos de 90 km por hora, informou a Defesa Civil. E no litoral, ressacas com ondas de até 4 metros de altura. E a Defesa Civil recomenda a você a não praticar esportes aquáticos, windsurf, por exemplo, o kitesurf e todos os surfs da vida, porque poderá trazer uma série de prejuízos para o participante. Então fique em terra firme, espera a situação normalizar, aí você vai praticar o seu esporte, tá bom? Então vamos lá. E prepare a blusa de frio, porque vai cair a temperatura e muito. Instagram.com, portal Sanca TV Jornalismo. Estamos lá, siga a gente por lá, é muito importante para o nosso trabalho, tá bom? O que nós vamos falar agora? Falamos da Defesa Civil e vamos falar do paraquedista que sofreu um acidente e morreu 11 dias depois. Gente, paraquedismo é um esporte que a expressão é liberdade, tá certo? Então quando eu saltei em Boituva, eu tenho 119 saltos, hoje não salto mais, mas na época que eu fiz o salto, isso nos anos 80, nesse período aí, quando eu fazia um curso na cidade de São Paulo,
um curso de mergulho e escafandria, e eu aproveitei nos finais de semana e fiz o curso de paraquedismo. No 9º salto eu sofri um acidente na saída da aeronave. É uma saída que se chama assim, posição aberta base, base aberta. Um pé dentro do avião, outro na asa, então você fica quase igual esta imagem do lado direito que ele está mostrando, simplesmente com uma mão segurando dentro da aeronave e a outra num suporte que fica na parte externa. Eu fazia salto enganchado. É aquele que tem o paraquedas às costas e o de emergência à frente. E o extrator fica à frente, bem do lado direito, na altura da sua mão. Caso de emergência, caso o velame principal não abrir, se aciona o outro. Então a aterragem naquela época para o salto enganchado era aterragem 5.5, ou seja, a ponta dos pés, calcanhar, flexionava para a direita ou para a esquerda, batia o joelho e fazia o rolamento. Isso com o paraquedas normal. Só que as coisas mudaram, as coisas evoluíram. E lá em Boituva tem uma média de 30 mil saltos por mês. Acidentes acontecem. E esse paraquedista muito experiente, mais de 20 anos, mas todo mundo falha. A falha existe em qualquer circunstância. No momento dele fazer a aterragem, eu acho que ele puxou muito o batoque, o velame fechou e ele desceu a 1000 por hora. Fez uma aterrissagem a 1000 por hora. Com esse tipo de paraquedas você faz a aterragem, você fecha o velame e de repente, quando ele está batendo em terra, você sai praticamente correndo, um pique. Sabe aquele... Tem que dar uma corridinha para você fechar o velame cai e você para e faz o recolhe. Só que eu não sei o que aconteceu, ele desceu em alta velocidade. E quando ele desceu em alta velocidade, consequentemente ele colidiu em alta velocidade no chão. Foi uma pancada extremamente violenta. Não sei o que ele fez. Não sei se deu problemas no velame. Se ele teve um BOzinho ali no velame. Se o velame estava totalmente aberto. Mas vamos ver lá. Esse acidente grave aconteceu no dia 1º no Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva, aqui na cidade de São Paulo, resultando na morte do paraquedista Rodrigo de Barros Aleixo Souza, que tinha 44 anos. Conforme a Associação de Paraquedismo, o acidente ocorreu no sábado, dia 1º de julho, quando ocorreu um erro de pouso. Mesmo com 20 anos de experiência, Rodrigo, ao fazer a aterrissagem, estava em alta velocidade, colidiu violentamente com o solo, ficou gravemente ferido. Um helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para prestar o socorro. Inicialmente, o paraquedista Rodrigo foi levado ao hospital de Boituva e, devido à gravidade, foi transferido para o Hospital Regional Dr. Adib Jatene, na cidade de Sorocaba, que fica ali pertinho, onde permaneceu internado por 11 dias e, infelizmente, o PQD faleceu. Conforme a associação, este foi o primeiro registro de morte de um paraquedista no Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva, isso no ano de 23. Boituva é palco de aproximadamente 30 mil saltos por mês, entre modalidades turísticas e também as profissionais. A modalidade turística, como eu disse, eu sou paraquedista. Fui, hoje eu não salto mais. O que o pessoal faz? Olha, eu sou paraquedista e tem alguém que gostaria de fazer um salto, mas essa pessoa não está preparada. Ela não tem preparo suficiente para operar um paraquedas. Então faz o salto duplo. Sabe aquele salto duplo? Eu sou o paraquedista chefe, o paraquedista principal, experiente, e eles fazem uma... Na minha época não tinha isso. Hoje tem. Então a pessoa é enganchada junto com o paraquedista principal e faz o salto, esse que ele está falando, da modalidade turística.
E os saltos profissionais, aquele que o pessoal faz aquele trabalho lá no ar de estrela, dá as mãos e faz um monte de estripulia lá no ar. Infelizmente, este paraquedista, com 20 anos de experiência, pode ter ocorrido algum BO, alguma pane no velame, e ele não conseguiu descer dentro da velocidade de segurança. Infelizmente, morreu. Tá aí a imagem, um jovem ainda, tá? Totalmente equipado, olha lá, uma roupa de sustentação, aquilo lá chama-se roupa de sustentação, tá? E infelizmente 11 dias internado e foi morar com Deus. Então vamos lá, tô com uma coceira desgranhenta no nariz, eu não sei o que está acontecendo. Vamos lá então, vamos voltar à caixa de entrada e falar para você que são 9 horas mais 27 minutos. 9 horas mais 27 minutos. Vamos falar da Casa de Carne Conquista. Casa de Carne Conquista, Rua Professor Paulo Montserrat, 610, no Jardim Risset. Lá tem tudo e um pouquinho mais sobre a carne que você gosta. Você gostaria de comer uma carne temperada para este final de semana? Não precisa encomendar na segunda-feira. Pode encomendar na sexta, na quinta. Aliás, o dia que você quiser. Não tem hora. Basta você pegar o telefone e discar. Disca 3, 3, 6, 8, 7, 9, 0, 9. Blim, 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 blim. Atendeu lá na Casa de Carne Conquista. Aí você faz o seu pedido. Linguiça apimentada, calabresa recheada, patinho recheado, filé de frango, de peito de frango, asa da coxinha não, coxinha da asa, não, tulipinha, coxa contra coxa, frango a passarinho, tudo isso e muito mais, afora a carne temperada nos finais de semana, sábado, domingo e feriado. Você faz a sua encomenda, chega lá, a carne tá assadinha, tem um palitinho em cima assim com o seu nome. Qual foi a carne que você pediu? Qual é o seu nome? Ah, é essa aqui, ó. Aí o pessoal embala, pesa, paga, leva para casa e bala. Não, mas eu quero almoço. Tem almoço também. Tem maionese? Tem maionese. Claro que tem. Tem arroz temperado? Tem. Tem macarrão temperado? Prontinho? Tem. Tem feijão? Tem. Tudo isso e muito mais você vai encontrar na Casa de Carne Conquista, na Rua Professor Paulo Montserrat, 610, no Jardim Risset. Vamos lá então. Você gosta de cobra? Gosta? Então vamos contar a história da cobra milho. Uma cobra importada dos Estados Unidos. A famosa cobra exótica. Mostra aí o rolo de cobra. Esse é o verdadeiro rolo de cobra. Dizem que ela não é venenosa, mas eu não gostaria de ser mordido por ela. Ela é alimentada por rato. De acordo com as informações, tem um amigo que tem uma, autorizado pelo IBAMA, né? Ele é o depositário fiel, o IBAMA deixou sob sua responsabilidade, e ele disse que... Eu falei, como é que se alimenta essa cobra aí? Ele falou, ó, eu vou na pecuária, compro um ratinho vivo e dou para ela. A cada 15 dias eu dou um ratinho para ela. Aí solta o ratinho lá, ela come o ratinho e fica alimentada por 15 dias. Né? Pelo menos é o que ele disse. Agora ali são 5 cobras, então seria 5 ratos. Eu não sei quanto custa um ratinho, mas é uma vida em benefício de outra. Você vê como é que é o negócio? Porque se você não tratar, ela vai morrer. E coitado do ratinho, né? Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo que ela... Eu pensei que ela comia arroz, feijão, macarrão, picanha, esse tipo de coisa assim. Mas não, é rato. E tem que ser vivo. Tem que ser vivo, para ela correr atrás. Você imagina, para e pensa, vamos pensar humanamente. Serviu para servir. Você imagina você sendo colocado na jaula de um leão que está com fome. Agora você para e pensa o desespero do ratinho colocado num ninho de cobra daquele ali, e ele sabendo que ele vai ser engolido. Já parou para pensar nisso? Para e pensa nisso. Se eu tiver doido, você pode falar para mim. É a mesma comparação. Coloca você numa jaula com um leão que está 10 dias sem comer.
Morrer não é o problema, o duro é a expectativa da morte. Mesma coisa é o ratinho, coitado. Olha lá. Bom, vamos... Eu não tenho nenhum vídeo mostrando a cobra correndo atrás do rato. Se a produção tiver aí, pode mostrar, viu, produção? Então vamos lá. Foi na terça-feira, dia 11, uma denúncia à Polícia Ambiental, resultou na apreensão de 5 cobras. Aquelas cobras de origem americana, conhecida por cobra do milho. E as cobras não tinham autorização do órgão, ou seja, o proprietário, o tutor das cobras, não tinha autorização do órgão competente para mantê-las em cativeiro. Lógico que essas cobras são mantidas em cativeiro, né? Eu não sei se tem dessas cobras soltas por aí. As cobrinhas estavam em caixas de sapato em um guarda-roupa em uma residência no Jardim Progresso, na cidade de Bauru. Também havia um pássaro preto que estava em uma gaiola. Também foi recolhido por não possuir a documentação pertinente. O homem das cobras foi multado em R$3.000 por introdução de espécie exótica em território nacional. Foi multado em R$3.000 e também em R$500 pelo passo preto mantido em cativeiro, ou seja, dentro da gaiola. O autuado, de 43 anos, foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, autuado em flagrante por crime contra o meio ambiente e colocado em liberdade. Conforme a Polícia Ambiental, os animais apreendidos, ou seja, as cobras e o pássaro, foram encaminhados ao Parque Ecológico de Bauru para triagem e depois a destinação. Eu não sei o que o Parque Ecológico faz com esse tipo de animal, que é um animal exótico, que não é da nossa fauna, não deve. Olha aí a barbaridade, coitado do ratinho. Dá uma olhada aí a produção, mostrando a cobra engolindo o ratinho. Olha aí. É mole pro gato ou você quer mais? Olha só o tamanho da boca da cobra. Você olha assim, a cobra tem uma boquinha desse tamanhozinho assim, ó. Quando ela tá com fome, que ela vai atrás da presa, que ela é a predadora, e no caso a cobra é assassina e o ratinho é a vítima, ela abre uma boca desse tamanho assim, ó, e engole o rato, né? Aliás, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, o Chumbinho Parisi, do Parque Ecológico. Se você estiver ouvindo o nosso programa, a nossa live, e tiver alguma informação relacionada a esse tipo de cobra, como ela é uma cobra exótica, ou seja, uma cobra americana, não é de origem brasileira, ela não pode ser solta no meio ambiente porque faz um estrangolo danado, faz uma bagunça, né? Ela faz uma bagunça. Então, ela não pode ser solta no nosso ambiente, no meio ambiente aqui no Brasil, por exemplo. Mas naturalmente deve ter algumas aí que escapou e tá rodando por aí. Então, se o Chumbinho do Parque Ecológico estiver acompanhando o nosso trabalho, Chumbinho Parisi, que é um grande especialista em cobras e outros animais e outros répteis. Chumbinho, se estiver ouvindo, dá um toque para nós. Olha lá, outra imagem da cobra. Olha só. Coitado do ratinho. É uma imagem. Mas se fosse um vídeo, o ratinho estaria esperneando. Então, tá aí, gente. O rolo de cobra. Então vamos falar que a Maria Aparecida Pinto está dizendo bom dia, cunhado, bom dia, cunhada. Rosale Grande, a mulher do caranguejo vermelho, que ficou de trazer o caranguejo. Eu quero o caranguejo vivo, vermelhinho, da cor da tela que está atrás deste que vos fala. Tá bom, Rosale? Grande abraço para vocês. E vamos falar para você que são 9 horas mais 35 minutos. 9 horas mais 35 minutos, vamos voltar à caixa de entrada. Na caixa de entrada tem o quê? Olha, gente, a equipe do Procon ficou em cárcere privado ao fiscalizar uma adega que comercializava produtos deteriorados, bebidas falsificadas e armazenadas em galão de água. Sabe aquele galão que você liga no Disque Água, por exemplo? Disque Água, traz água aqui para mim.
vem aquele galão transparente com uma tampa na boca, aí você coloca no bebedouro, coloca ele de cabeça para baixo. Então tá lá como a produção está mostrando, olha lá. Tudo aquilo que você está vendo nos galões de água são bebidas falsificadas e também alimentos vencidos, ou seja, alimentos deteriorados. Mas vamos contar a história. Foi na tarde de ontem, funcionários de uma adega na cidade de Campinas deixaram uma equipe de fiscais do Procon em cárcere privado. Isso depois de fugirem durante uma fiscalização de produtos vencidos e adulterados que estavam armazenados em galões. Os funcionários, ao perceberem que os 4 fiscais do Procon estavam confiscando o material, eles tentaram retirá-los da adega. Porém, como não conseguiram, fugiram. E antes de fugirem, deixaram os servidores trancados na adega, trancaram as portas. E na saída, furaram ou esvaziaram o pneu da viatura dos fiscais do Procon. A Guarda Municipal disse que o dono da adega possuía ou possui outro estabelecimento comercial no mesmo estilo nas imediações. Porém, já estava fechado quando os fiscais foram até lá em busca do responsável. A ação do Procon ocorreu após receber denúncias de vendas de alimentos vencidos na adega, o que foi confirmado durante a fiscalização. E como que eles saíram? Ligaram para a Guarda Municipal foi lá e abriu a porta para que eles saíssem. Isso é crime de cárcere privado. A equipe do Procon foi fiscalizar uma adega que tinha denúncia contra a comercialização de alimento estragado e de bebidas adulteradas colocadas em galões de água, conforme a produção está mostrando aí. Olha só o ambiente, que ambiente esquisito, não é verdade? Higienicamente, olha só onde os materiais estavam armazenados. Tá? Então, resultado, esses caras, será que vão se machucar? Com certeza. Então vamos lá. Olha a imaginação dos caras, deixar a equipe do Procon trancada dentro da adega. Falar a verdade, hein? Então vamos voltar à caixa de entrada e falar que são 9 horas mais 38 minutos. 9 horas mais 38 minutos. Vamos falar da previsão do tempo. Não, a previsão do tempo é depois, né? É que eu tenho alguma coisa escrita aqui sobre a previsão do tempo, mas vamos falar sobre a cozinha MM. Ô, produção, tem como achar aí o prato do dia hoje? Porque o meu celular eu não sei onde foi parar. Ontem eu perdi o celular. Foi ontem ou foi antes de ontem? Eu perdi o celular. E hoje também não sei onde está meu celular. Então vamos ver aqui. Pode colocar a cozinha. É cozinha MM, isso. Então vamos ver o que tem. Qual é o prato do dia hoje na cozinha MM? O prato do dia hoje é arroz, feijão, farofa, salada de alface, macarrão e espaguete em molho. Não, esse é o prato de ontem. O de hoje ela não mandou. É o de ontem esse aí, ô, produção. Mas deve ser mais ou menos a mesma coisa, mas como eu não tenho, então só vamos falar da cozinha da Belinha, que fica ali na Avenida Vicente Pelicano, 212, no Jardim Castelo Branco. Entregas de marmita e marmitex. Aceita-se todos os tipos de cartões. Prato feito e marmitex. Como eu disse, entregas em domicílio. Fica ali na Vicente Pelicano, 212, esquina da Germano Fer, do lado do bar do Pedrinho. Tem uma parede preta, um toldo amarelo. Tem televisão, tem mesa preta, cadeira preta, para você ficar à vontade assistindo o programa do momento, tá bom? Como não tem o prato do dia hoje, ela esqueceu de mandar. Fazer o quê, né? Mas tá aí. Amanhã é sexta-feira, tem feijoada e a comida da Belinha, o pessoal faz fila para experimentar. Literalmente faz fila, não é conversa mole não. Então vamos lá. Vamos falar o que agora? Ative o sininho. Isso, sabe que assim, blim, 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 blim. Curta, tá lá o positivinho. Tá bom? Nós estamos no YouTube. Nós estamos no Instagram. Nós estamos
no Face. Nós estamos quase em todos os lugares. E vamos falar, faça a sua inscrição, assim você me ajuda a crescer. Então vamos lá. Caixa de entrada, a previsão do tempo a gente fala quando for falar da previsão do tempo. Olha só. Então já colocou? Então vamos falar da previsão do tempo. Então vamos falar da previsão do tempo. Vamos mudar o itinerário. Previsão do tempo. Olha só o que a produção encontrou. Prepare a blusa. Prepare a blusa. E também o guarda-chuva. E a galocha para você não molhar os pés. Olha só a previsão do tempo. A quarta-feira, dia 12, seguiu o padrão dos demais dias. Ou seja, temperaturas mais altas no período da tarde e queda à noite. Lembra que nós falamos aqui todos os dias da temperatura? Então, de manhã era mais frio, à tarde mais quente e à noite caiu um pouco a temperatura. Normal à noite cair a temperatura. Contudo, o tempo deve mudar a partir desta quinta-feira, hoje, portanto, dia 13, pois teremos a chegada de uma frente fria que deverá derrubar a temperatura e trazer chuva. Com a frente fria, as temperaturas começam a cair hoje, quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, será de 14, no sábado, 15. O frio se instala com mínimas de 7 a 9 graus, que elas vão se estender ao longo da semana seguinte. Então, a partir de hoje e na semana seguinte, a temperatura vai cair e poderá chover. Tá avisado? Então, bota e guarda-chuva, para você não tomar chuva e não ficar resfriado. Olha a mocinha aí, olha os olhos dela de alegria. Prepare a blusa, o guarda-chuva. Por quê? Porque a temperatura vai cair. Olha o guarda-chuva, olha como o guarda-chuva chora. Tá? Lágrimas de um pobre guarda-chuva. Coitadinho do guarda-chuva. O que será que aconteceu? Será que o guarda-chuva, a sombrinha abandonou o guarda-chuva? É por isso que ele está chorando daquele jeito? Então vamos lá. 9 horas mais 43 minutos. Vamos voltar à caixa de entrada e vamos falar da Rua Dona Alexandrina, que gerou uma polêmica danada, né? Nós falamos aqui, nós xingamos do serviço que foi feito, que ficou uma porcaria. Mas aí no final das contas, a dona prefeitura, a Secretaria de Obras Públicas, caiu matando em cima da empresa que havia feito o serviço na Alexandrina, ali no corredor de ônibus, e refez o serviço. Aí vai ser aberto amanhã. Por quê? Porque o cimento, o concreto, ele tem um tempo de cura. E esse tempo de cura, de acordo com a prefeitura, de acordo com a Secretaria de Obras, é 21 dias. E vence amanhã, então amanhã será liberado. Vamos lá, então. Rua Dona Alexandrina será liberada amanhã, sexta-feira, 14. A Secretaria Municipal de Obras Públicas de São Carlos comunica a você que amanhã, sexta-feira, será liberado o tráfego de veículos na Rua Dona Alexandrina, no trecho compreendido entre as ruas Major José Inácio e a Conde do Pinhal. O trecho ganhou um novo concreto no corredor de ônibus, nova pavimentação com nivelamento de asfalto e sinalização horizontal. Conforme a Secretaria, embora já concluídas as intervenções, é necessário aguardar 21 dias, tempo necessário para o processo de cura do concreto que receberá o tráfego pesado de ônibus. As jardineiras vão passar por ali e vão parar. A obra foi necessária para a retirada do concreto no corredor de ônibus e colocação de um novo com qualidade aceitável, porque o outro era uma vergonha. A empresa foi notificada diversas vezes, isso devido às fissuras e desnivelamento da superfície apresentado logo após a concretagem, feito na primeira obra, comprometendo o tráfego de veículos, portanto, refez o serviço. Nossa, olha a cachorrada como está latindo. A prefeitura diz que a obra foi regularizada sem prejuízo ao erário, sendo de responsabilidade da empresa contratada a execução da nova obra conforme as descrições técnicas apresentadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas. Tá aí a produção mostrando já pronta
a Rua Dona Alexandrina, né? Agora vamos aguardar a movimentação de veículo para ver como vai ficar. Mas eu acredito que depois dessa fizeram um serviço realmente compatível com o fluxo de veículo, né? Porque ali passa ônibus e para, afunda, uma confusão danada. Então tá aí, vamos ver. Então vamos voltar à caixa de entrada e falar para você que são 9 horas mais 46 minutos, 9 horas mais 46 minutos, voltando à caixa de entrada e vamos saber o que tem. Vamos falar que os assaltantes arrancaram o portão em marcha ré e a assaltada, a vítima, deu uma dentada na mão do assaltante. Então vamos contar a história? Vamos contar a história deste roubo que aconteceu ontem. Assaltantes arrancam portão em marcha ré e a mulher, no sufoco, deu uma dentada na mão do assaltante. Então vamos contar. Foi na terça-feira, eu falei que foi ontem, mentira, sou mentiroso, me enganei. Mas na terça-feira, dia 11, por volta das 21 horas, 3 assaltantes, um deles portando uma pistola, invadiram uma casa na rua Guatemala, na Vila Brasília, em São Carlos. A vítima, de 33 anos, foi surpreendida pelos assaltantes quando estava recolhendo o seu tracker de cor prata, ano 2020. A esposa, de 32 anos, ao escutar barulhos na garagem e sair para saber o que estava acontecendo, também foi rendida, ameaçada de morte. E ao ter a boca tapada, ela deu uma dentada na mão de um dos assaltantes. Então, se você ver um assaltante, alguém com a mão ferida, a mão direita ferida, você pode ter certeza que é o assaltante. Ela fincou o dente nele mesmo, sem dó. O trio, ao fugir com o veículo da família em marcha ré, derrubou o portão eletrônico. Você imagina, por quê? Porque o dono do carro foi rendido quando estava colocando o carro na garagem. Então, quando ele estava fechando o portão, os 3 homens entraram. Os 3 assaltantes entraram, ele foi rendido. Então o portão fechou. Aí eles renderam a esposa, o motorista foi rendido, já estava rendido quando a esposa chegou, e que também foi rendido e deu uma mordida na mão do ladrão. Eles entraram no carro e saíram em marcha ré. E quando colocou o marcha ré, o portão eletrônico foi parar no meio da rua. No veículo continha cadeirinha infantil, notebook, dinheiro, documentos e outros objetos da família. Logo em seguida, policiais militares encontraram o veículo abandonado na rua Oswaldo Esquiabel, próximo à caixa d'água do Jardim Ipanema. Estava faltando o dinheiro, R$ 150, e o notebook. Ninguém foi preso e nem identificado. Então, os caras não foram lá para assaltar eles. Ele foi assaltado aleatoriamente. Ou seja, os caras estão passando pela rua, estão andando, de repente ele vê alguém movimentando um veículo, o portão abrindo, fala, é esse o momento. Invadem e fazem um assalto. Não fala, eu vou lá na casa praticaram as... Pode acontecer. Às vezes já está tudo programado. Mas geralmente eles aproveitam, por exemplo, a empregada, a dona da casa, o dono da casa está varrendo a calçada e com o portão aberto. Eles passam e falam, é aqui. Estou colocando lixo na rua à noite. Olha aí. Desconto. Ficou aí a brincadeira, mais um notebook. O notebook hoje está em torno de um i7, está em torno de uns 5, 6 mil. Então você imagina, você coloca na ponta do lápis, você vê o prejuízo que esta família teve. Então tá aí. Então vamos voltar aqui à caixa de entrada e falar para você que são 9 horas mais 51 minutos. Caixa de entrada. Cadê a caixa de entrada? Vamos voltar à caixa de entrada e falar que o traficante
Não, o que nós vamos falar? Ah, nós vamos falar da Autoelétrica Mundial. A Autoelétrica Mundial fica lá em Ribeirão Preto, na rua Marques da Cruz, 220. Se você for para Ribeirão Preto e tiver um problema no carro, vai pela Avenida do Café, sentido Cidade Universitária, na Marques da Cruz, entra à direita, tem um posto de combustível do lado esquerdo, aí você vai no número 220 e você será atendido. E vamos falar que o traficante tentou entrar no condomínio residencial no Jockey Club. Então vamos lá. Vamos abrir aqui para falar. Traficante tenta entrar em condomínio residencial no Jockey Club. Fala, mas condomínio só pode ser residencial. Não, tem condomínio de chácaras também. Tem condomínio de lojas. Tem condomínio de prédios. Tem condomínio de apartamentos. Tem um monte de condomínio aí. Tá bom? O Copom, Centro de Operações da Polícia Militar, recebeu, na manhã de ontem, quarta-feira, dia 11, uma denúncia informando que um homem estranho ao condomínio, estava tentando entrar neste condomínio na rua Rei Eric, no Jockey Club, aqui na cidade de São Carlos. Policiais, ao abordar o intruso de 22 anos e checar a vida pregressa, constou uma ordem de prisão em seu desfavor por tráfico de drogas. João José foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária e recolhido. Será que ele foi colocado na lata de sardinha? Vamos ver, produção? A produção diz se ele foi ou não. Está aí a produção confirmando que ele foi colocado na lata de sardinha. E vamos então... O que nós vamos então agora? Falei, vamos então, o quê? O que nós vamos falar? Qual a temperatura hoje na cidade de São Carlos? Vamos falar da temperatura, da previsão do tempo? Então a temperatura agora, 19 graus, aqui na cidade de São Carlos. Araraquara, 22. Rio Claro, 23. Ibaté, 21. Araraquara e Tirapina, 22 graus, estão empatados. Então, tá falado a previsão do tempo. E hoje também a previsão do tempo ainda, quinta-feira, temperatura máxima pode chegar à casa dos 28, a mínima 16 graus, tá quentão, né? Chuva, previsão 5 milímetros, umidade relativa do ar, 25%. Manhã, sol com nuvens à frente, à tarde, mais nuvens ainda à frente do sol e à noite poderá chover. Agora nós vamos à previsão para sexta-feira. Já vamos antecipar. Temperatura poderá chegar nos 23 graus, vai cair um pouco. A mínima 12 vai cair também, como eu disse anteriormente. É previsão de frio, chuva não chove, umidade relativa do ar 40%. Manhã, bastante nuvens à frente do sol. À tarde também nuvens e à noite nuvens à frente da lua, tá bom? Então nós vamos falar o que agora? O que agora, produção? O que nós vamos falar? Vamos saber o que a produção vai mostrar. Já falamos da previsão do tempo, eu acredito que seja os aniversariantes. Vamos falar dos aniversariantes. Caixa de entrada? Não. Facebook? Então vamos lá. Cadê aqui? Vamos aqui, tá aqui. Quem está fazendo aniversário hoje? Elza, concertos de bolsa. Grande abraço, Elza. Vou levar minha bolsa para você consertar. Hermínia Souza. Luiz Dias Moreira. Joel Nascimento. Alô, Joel Nascimento. Joel Nascimento Ramos. Grande abraço para você. Siga Segue. Deve ser Siga Seguros. Também está aniversariando hoje. Ricardo Gonzaga também é o aniversariante de hoje. A todos vocês, muita saúde, muita luz, muita paz. E nós vamos ficando por aqui. E prometemos voltar amanhã, se ele deixar. Ô, produção, antes de você fazer a edição aí, aguarda um minutinho que eu preciso dar um toquinho para você aí, tá bom? Minutinho só. Então, grande abraço para vocês e nós voltaremos amanhã, se ele deixar.